Domingo passado nós já olhamos para os 5 primeiros versos desta oração e hoje nós iremos olhar a partir do verso 6. Mas assim como eu fiz domingo passado, eu quero também novamente ler a oração toda. Foi uma oração só que Jesus fez. Embora nesta oração tenha movimentos dele orar por si próprio, dele orar pelos discípulos próximos e orar por toda a sua igreja, mas foi uma só oração, então eu quero repetir a oração do Senhor, aqui de João capítulo 17, mas a exposição mesmo vai ser a partir do verso 6. Então acompanhe a leitura que diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, e eu, porém, te conheci.
e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Peça que Deus fale ao seu coração mais uma vez. Ó Deus, a tua palavra que é santa foi lida, e todos nós aqui, ó Deus, carecemos da ação do teu Santo Espírito, para que nós possamos entender a verdade da tua palavra, para que nós possamos perceber, ó Deus, o quanto que esta palavra mexe conosco. Por isso, atue em nós através do teu Santo Espírito, nos quebrante, ó Deus, diante desta espada que é poderosa. Oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, é notório que nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Hebreus é um livro que vai trazer muito dessa figura sacerdotal de Cristo, mostrando como que ele é superior às coisas do Antigo Testamento, que era sombra apenas. Toda a estrutura cultica do Antigo Testamento, você chega em Hebreus, e Hebreus mostra como que Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote, como que o sacrifício perfeito é o próprio Cristo, e como que isso fez com que o véu rasgasse e nós tivéssemos acesso a Deus. Nós vimos em João, na primeira carta, de que Cristo ainda atua como um advogado intercedendo ao Pai por nós. Cristo de fato ora por nós. E talvez você perguntasse assim: pastor, eu gostaria de ver, ouvir Jesus orando por mim. O que será que ele fala, né? João capítulo 17 é o registro de Jesus orando por você e por mim. Se você é alguém que creu verdadeiramente em Cristo, se você é alguém que está em Cristo, as palavras aqui de João capítulo 17 apontavam para você. Jesus deixa isso muito claro no verso 20 aí. Olha o verso 20. Ele diz assim, ó: não rogo somente por estes. Estes aqui era o grupo que estava perto dele, os discípulos, os apóstolos, que estava com Jesus naquela região aí próxima ao Getsemane. Ele está dizendo: eu não rogo somente por estes aqui. Olha agora. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Há mais de 2000 anos atrás, Cristo intercedeu por todas as pessoas que viessem a crer nele, através da pregação da palavra, através da palavra dele, que seria espalhada por todos os lugares. Você e eu cremos em Cristo através da palavra dele. Nós não o ouvimos de viva voz, nós não estivemos lá caminhando com ele, mas as palavras dele chegou até nós e nós cremos nele. E Jesus estava exatamente dizendo: eu estou orando por ele. Perceba, você que está aqui nessa noite, que coisa preciosa é você saber que Jesus orou por você quando ele esteve aqui entre nós. Ele ainda intercede por você, os efeitos da obra dele se aplicam a você ainda hoje. E quando ele esteve aqui, ele pensou em você ao dirigir as palavras ao Pai. E aqui você tem uma das belas palavras de Jesus. Ele, o Deus Filho, falando com Deus Pai. E, ao contrário da oração do Pai Nosso, que é um modelo para que nós possamos orar, Jesus diz: vós deveis orar assim. Aqui não é um modelo. Aqui é uma oração singular que só Jesus era capaz de fazer. Nós vimos isso domingo passado, quando nós percebemos a obra que Cristo fez. Jesus disse: eu realizei uma série de coisas, eu completei a obra, então eu quero que você faça isso, isso e isso, porque este é o acordo eterno que há entre Pai e Filho, de que Deus Pai faria determinadas coisas e Deus Filho faria determinadas coisas. Então esta é uma oração que nós chamamos de sacerdotal, uma oração substituta, uma oração feita por alguém em seu favor, e esta pessoa é Jesus. Como eu já disse, do verso 1 ao verso 5, ele orou por si próprio, pela glória que ele deveria ser revestido, agora que está completando a obra da humilhação que ele veio passar. Mas a partir do verso 6, ele coloca as súplicas direcionadas diretamente
aos seus apóstolos, aos seus discípulos e a todos aqueles que vierem a crer nele por sua palavra. E o que é então que Jesus orou? Já que João 17 permite que eu e você ouçamos as palavras que Jesus falou ao Pai por você e por mim, quais são elas? O que ele pediu ao Pai por nós? E ele está aqui nos momentos que antecedem a sua crucificação. O capítulo 18 vai mostrar ele já sendo levado preso. E nesse momento que antecede a sua prisão, ele está exatamente pedindo pelas coisas essenciais, que sem as quais nós não teríamos como continuarmos crendo nele depois que ele partisse. Quais são elas? Primeiro, Jesus orou pela nossa proteção. Jesus orou para que nós fôssemos guardados. A partir do versículo 6, você vê isso até o verso 12. Na verdade, João tem um estilo que ele volta muitas vezes, então ele não segue uma lógica de colocar tudo no mesmo ponto. Ele vai e volta várias vezes. Esse pedido que ele vai fazer aqui vai aparecer em outros lugares da mesma oração. Mas o foco principal está aí, do verso 6 até o verso 12, Jesus pedindo ao Pai que guardasse aqueles discípulos amados do Senhor. Olha lá o verso de número 6. Não, verso de número 11, ó. Por que é que deveria, né? Por que Jesus está preocupado com isso? Olha o verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Jesus vai morrer, ressuscitar, depois subirá aos céus. Ele está dizendo, eu vou para junto de ti, mas os meus discípulos ficam aqui. Olha o pedido que ele faz, vamos juntos? Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. Guarda-os em teu nome. Jesus pede que Deus guarde as nossas vidas. Eu e você somos protegidos por resultado da oração que Jesus fez. Interessante você perceber que Jesus usa uma expressão nome. Ele diz, ó, guarda-os no teu nome. Guarda-os em teu nome. A palavrinha nome vai aparecer várias vezes aqui na oração. Várias vezes Jesus fala com o Pai e diz, em teu nome, por causa do seu nome. E guardar os discípulos tem a ver em guardar eles no nome de Deus. Como assim? Olha que o nome de Deus foi exatamente aquilo que Jesus manifestou aos próprios discípulos enquanto esteve com eles. Olha o verso 6. Vamos juntos? Manifestei o teu nome aos homens que me deste. Percebe? Ele está dizendo, eu manifestei o teu nome aos homens. E agora guarda-os em teu nome. Ao contrário da nossa cultura, onde nome não necessariamente significa muita coisa sobre quem nós somos, a palavra em si não representa tanto. Na cultura judaica tinha todo um cuidado ao dar um nome, porque a ideia é que o nome pudesse representar aquilo que a pessoa é. Não é à toa que Deus no Antigo Testamento tem vários nomes, Adonai, Elohim e por aí vai. São atributos de Deus sendo aplicados. Então quando Jesus está dizendo, eu manifestei a eles o teu nome, Jesus está dizendo, eu manifestei a eles quem você é. Eu manifestei a eles o seu caráter. Eu manifestei a eles a sua essência. Daí que Paulo diz que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Daí que Jesus vai dizer para um dos discípulos, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a plena manifestação de Deus Pai diante dos olhos dos homens. Querem conhecer a Deus? Olhem para Jesus. Ele é a imagem perfeita, a expressão exata do ser de Deus. E ele está dizendo, eu manifestei quem você é para eles. Eu manifestei o teu nome a eles. Nome representa caráter, autoridade, presença. E Jesus está dizendo, eu tornei visível. Os atos de Jesus revelava para aqueles homens o Deus invisível. As palavras de Jesus revelavam para aqueles homens a palavra do Deus invisível. E é nesse caráter, nessa questão, que Jesus está dizendo, Pai, eu peço que você guarde eles em quem você é, no seu nome.
A proteção que você tem a Ele baseia em quem você é. Porque o Senhor é todo poderoso, porque o Senhor é o santo, porque o Senhor é o onipotente. Guarda-os. Guarda-os em quem você é, para que eles sejam protegidos no mundo em que estão. Jesus não está pedindo para que Deus tire nós do mundo em que nós estamos inseridos. Não tem como. Por mais que você tente colocar cercas, e há momentos que você tem que colocar cercas mesmo sobre os seus filhos, não expô-los antes da hora a muitas coisas, mas você não consegue tirar eles e nem você mesmo da ação do mundo sobre nós. Ao longo da história, grupos cristãos tentaram várias vezes organizar comunidades e ficar um tanto quanto que retirados do mundo. Mas o pecado não foi tratado desse jeito. E nem é a ordem de Jesus. Jesus está dizendo, não peço que os tires do mundo, mas eu peço que você guarda eles do mal. Guarda eles em quem você é. O ponto é, Jesus está pedindo para que eles sejam guardados do quê? Quando Jesus pede, irmãos, não tem assim, talvez ele vai atender ou não. É o pedido do Deus Santo, que é Jesus, para o Deus Santo, que é o Pai. É o pedido do Filho, que o Pai diz, eu tenho todo o meu prazer nele. É o pedido daquele que cumpriu plenamente a ordem que foi dada. O Pai não vai dizer assim, eu vou pensar, tá? Dependendo de como eles agirem, então eu guardo eles. Não. Essa é uma oração que tem efeitos imediatos desde a boca de Jesus sendo proferida e a obra de Cristo sendo consumada na cruz. Você está dizendo, pastor, se Jesus orou para que eu fosse guardado, fosse protegido, por que é que eu vejo crentes sendo assaltados, às vezes vítima de bala perdida, acidentes? Como assim? É porque às vezes a gente tem uma dinâmica errada de pensar o que é essa proteção que Deus está pedindo aqui. Jesus mesmo vai dizer, não peço que os tires deste ambiente hostil, quebrado pelo pecado, sujeito às questões de um mundo quebrado. Mas então o que Jesus está pedindo? Verso 15. Não peço que os tires do mundo, vamos juntos? E sim que os guardes do mal. O mal aqui não é o mal circunstancial, porque nós não somos guardados totalmente. Às vezes somos, mas nem sempre somos guardados do mal circunstancial, de perder emprego, ficar doente, uma série de coisas. Mas é do mal, assim como na oração do Pai Nosso, do maligno, da ação de Satanás em nos afastar definitivamente de Cristo. Tanto é assim, que olha o exemplo que Jesus usa. Olha o verso 12. Olha o verso 12, vamos juntos? Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Perceba que o exemplo que Jesus está usando, de alguém que não foi protegido por Jesus, é Judas Iscariotes. Ele está dizendo, enquanto eu estava aqui, eu guardei todos eles, e nenhum se perdeu. Agora eu vou para o Pai, você então deve guardar. O único que se perdeu foi o Judas, que já era o filho da perdição, então não fui eu quem perdi ele nunca foi. E quando você olha para o mal circunstancial, para as adversidades, os discípulos passaram por adversidades iguais Judas passaram. Quando Jesus estava lá no barco, e uma grande tempestade veio, os discípulos estavam no barco e Judas também estava. Judas foi guardado daquele mal circunstancial igual os discípulos foram em última instância. O barco não naufragou com eles. Muitos desses aqui depois vão morrer de forma terrível. Mas o que muda em relação a Judas e os demais?
que os demais, por mais que o mundo odiou a eles, por mais que perseguição se deu contra eles, eles não abandonaram Deus. Eles não abandonaram quem Deus era. Eles não abandonaram a fé deles definitivamente. Judas fez isso. Judas caminhou com Cristo durante 3 anos. E quando ele percebe que Cristo não é o Messias que ele esperava, o Messias político, ele dá um jeito de lucrar financeiramente, vendendo Jesus por um valor até mesmo insignificante, valor de um escravo ferido. Pedro comete um pecado terrível. Pedro diz 3 vezes: eu não conheço Jesus. Mas Jesus disse: eu roguei por ti. Jesus advertiu Pedro: Satanás te peneirou, mas eu roguei por ti. E você vai se converter, você vai ser transformado. E por mais que os dois foram em caminhos tão terríveis, Judas continua e Pedro é resgatado. Judas termina mal e Pedro termina como grande apóstolo, porque Jesus intercedeu por Pedro. Essa proteção que eu e você temos, a proteção que nós cantamos, por exemplo, no cântico que diz: nada poderá nos separar do amor de Cristo. Quer ter dificuldade, aflições, quer morte, vida, nada. É isso que é o resultado dessa proteção. Isso deve trazer um consolo enorme para nós. A sua e a minha salvação não dependem em última instância de nós mesmos. Dependeu única e exclusiva de Cristo. E nós estamos guardados. João vai dizer que o maligno não tem poder para tocar em nós. Você percebe a preciosidade disso? Quão rico isso é para a sua vida? Você foi guardado pela obra de Cristo, e Cristo está dizendo: Pai, guarda eles em teu nome. Irmãos, Jesus não está fazendo esse pedido por todas as pessoas. Olha lá João capítulo 17, olha o verso 9, é por eles que eu rogo. Vamos juntos? Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Percebe, esse pedido que nós estamos falando aqui, Jesus não pediu por todas as pessoas, não. Jesus pediu por aqueles que eram do Pai e que foi dado de presente para Jesus. Olha o verso 16, ó. Manifestei o teu nome aos homens, vamos juntos? Que me destes do mundo. Estes homens estavam no mundo, viviam no mundo, e o Pai deu a Deus Filho. Nós somos, de certa forma, um presente de Deus Pai, deu a Deus Filho. Salmo vai dizer isso. O pai diz para o filho: pede-me e eu te darei as nações por herança. Nações não é as potências, mas as pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Irmãos, desde a eternidade, Deus teve os seus escolhidos. E Deus deu estes a Cristo. Deus os tirou do mundo e os colocou em Cristo e diz: é seu. E Jesus diz: eu guardei eles, porque eles eram seus e você me deu eles a mim. E agora eu vou e nós vamos guardá-los. De tal forma que se eu e você tropeçássemos definitivamente, nos afastássemos definitivamente para nunca mais voltar ao reino de Cristo, nós estaríamos fora, estaríamos invalidando o decreto de Deus. É impossível isso. A Bíblia diz para nós, Deus diz: eu faço toda a minha vontade, agindo eu, quem impedirá? Qual é a certeza absoluta, se você está aqui e creu em Cristo, qual é a certeza que você não vai negá-lo, quando a aflição bater em você? É a obra que Cristo fez, a intercessão de Jesus por você. Quando a gente olha as aflições que um crente passa, são terríveis. As dores, as angústias, o sofrimento que um crente passa neste mundo é terrível. Você diz: por que é que ele não vai negar a fé dele? É porque se ele pertence a Deus, Jesus orou ao Pai dizendo: guarda-os em seu caráter, em quem o Senhor é, guarda eles.
essa é a certeza absoluta, que por mais que a coisa aperte, nós não negaremos Cristo definitivamente. E ainda que venhamos a fazer como Pedro, 3 vezes não o conheço, nós voltamos chorando à presença do Senhor, porque Ele intercedeu por nós como Ele intercedeu por Pedro. Eu não sei o que está reservado a mim e a você nos últimos dias da nossa vida. Há uma doença que infelizmente causa muitos danos, o Alzheimer, e muitas vezes a pessoa que tem o Alzheimer, ela não lembra mais nem de Deus muitas vezes. E alguns dizem: e aí, pastor, a pessoa agora está dizendo algumas coisas estranhas. Irmãos, ela pode não lembrar mais de Deus, mas Deus lembra delas. É a obra de Cristo. Se estão em Cristo, definitivamente estão guardados espiritualmente. Daí Paulo vai dizer: em todas estas coisas, sofrimento, perseguição, morte, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu acho que muitas vezes, muitas da nossa ansiedade é porque a gente não presta atenção no que é essencial da vida. Essencial da vida é estar nas mãos de Deus. E Jesus disse: da mão do Pai ninguém as arrebata. Eu preciso perguntar para você: você está nas mãos do Pai? Talvez nessa noite, talvez até hoje, você era pessoa do mundo, e Deus está dando você a Cristo, trazendo você a Cristo, para que você encontre essa segurança plena. É para aqueles que Deus, desde a eternidade, escolheu e que em algum momento estão no mundo, mas Deus os chama e os coloca em Cristo. Mas essa é a primeira pedido de Jesus: Pai, guarda-os em teu nome. Eles vão continuar: o mundo me odiou e odeia eles, mas guarda eles para que eles não venham se afastar definitivamente do Senhor. Isso traz consolo a nós. Segunda lição: Jesus orou pela nossa unidade. Olha lá o verso 13, verso de número 13. Verso 13, vamos juntos? Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verso 18, vamos juntos? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Qual que é o objetivo disso tudo? Vamos juntos? Verso 21. Verso 20, não rogo somente por estes, por aqueles que estavam próximos, mas por nós, que iriam crer ao longo de todo o tempo. Verso 21, vamos juntos? A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus ora por santificação, a gente vai ver isso mais à frente. Jesus ora por proteção, nós já vimos. Mas isso tudo tem o objetivo da unidade. Olha lá o verso de número 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Por quê? Vamos juntos? Que me deste, para que eles sejam um. Perceba, irmãos, santificação, unidade, tem um objetivo, proteção, tem um objetivo, para que nós sejamos um. A proteção de Cristo em nós tem como objetivo a nossa plena unidade. Ele está dizendo do quê? Do corpo de Cristo espalhado ao longo da história. Por isso que ele diz: não é só por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra. Eu oro para que todos eles se tornem um, porque eu estou enviando ao mundo o meu corpo, a igreja.
Eles é quem eu estou enviando, e a minha oração é que o Senhor os torne um, assim como eu sou no Pai e o Pai em mim. Você diz, pastor, essa é uma oração difícil, né? Jesus orou por unidade, e às vezes a gente confunde unidade com uniformidade. Jesus não está orando por uniformidade, Jesus não está orando para que eles sejam todos iguais, não é isso. Jesus está orando para que eles sejam um, como o Pai e o Filho é um, em essência e em propósito. O modelo de unidade é a própria Trindade, e o objetivo da unidade é que o mundo veja e creia que tu me enviaste. Nós somos pessoas diferentes mesmo, e diferentes dos mais tipos. Diferente, um é magro, um é gordo, diferente de idade, diferente de gosto. Se a gente fosse fazer um cardápio aqui, vamos colocar aqui o que a gente vai servir, ia dar uma discussão danada. Nós somos totalmente diferentes, mas a pergunta é, o que nos faz um? A obra de Cristo na cruz do Calvário. Irmão, Jesus está dizendo algo aqui, numa época que havia uma divisão profunda entre judeus e gentios, e é isso que Jesus está dizendo, não rogo somente por estes aqui, que são judeus, mas por aqueles que vierem a crer em mim, pessoas que tinham uma nacionalidade, costumes diferentes, e quando eles se reuniam para comer, deu uma discussão enorme, e Paulo tem que trabalhar essa unidade na prática, está dizendo, Deus colocou vocês para serem uns. Infelizmente há um tipo de eclesiologia é a doutrina da igreja, muito errada, que é a ideia da gente tentar construir igrejas por semelhanças. Então vamos fazer uma igreja de jovens, porque jovens têm mais ou menos os mesmos gostos, gostam dos mesmos ritmos musicais, aí então vamos fazer uma igreja para jovens. Ah não, a nossa igreja é uma igreja para idoso, então o ritmo musical tem que ser tal, porque é uma igreja de idoso. E aí a gente pensa em igreja a partir de, como se a gente quisesse atrair pessoas iguais a nós em gostos. Aí tem a igreja de gente rica, igreja de gente mais pobre. Isso é um erro. Isso é um contrassenso àquilo que Deus fez. Irmão, se tem um lugar que nós nos unimos, é na igreja, e por razões muito diferentes que se unem em qualquer lugar. Nós vamos num estádio de futebol, desde que a gente seja basicamente do mesmo time, senão a gente não vai. Para que vai? É só para ver um jogo e tal, mas não se envolve, né? O mundo gira as coisas, organizando por gostos. Deus uniu pessoas tão diferentes, porque o que une eles é a obra de Cristo. Só tem uma coisa que faz com que nós aqui estejamos juntos todos os domingos. Só tem uma coisa que faz com que a gente caminhe juntos nesta vida. É a obra de Cristo feita por nós. Senão a gente não ficaria todos, talvez um grupo sim, alguns sim. E daí está uma questão que talvez você precisa mudar. Talvez você escolhe dentro da igreja se relacionar só com alguns, porque são os que mais se assemelham a você. Eu não estou dizendo que você não vai ter afinidades e amizades, isso é normal. Mas você precisa se envolver com o amor cristão com todos, porque todos pertencem ao mesmo Deus. A obra de Cristo é por todos que estão unidos a Ele. Cristo orou pela nossa unidade, por isso que ela existe. Às vezes as pessoas dizem, a igreja não é muito unida. É um erro teológico falar isso. É você dizer, a oração de Jesus não foi atendida. A igreja é sempre unida. O que você pode dizer é, a igreja está militando contra a unidade. Aí sim, Paulo vai dizer, preserva o vínculo da paz. Às vezes nós lutamos contra o que Deus está fazendo, mas a obra de Cristo vai ser realizada. No último dia haverá um só rebanho e um só pastor. Às vezes a gente fica brigando contra, e aí é um contrassenso enorme. É você ouvindo Jesus orar e você querendo fazer contra a oração de Jesus. Você não vai invalidar a oração de Jesus,
Mas deixa de ser tolo, né? Aliás, é pecado a gente lutar contra a vontade de Deus. E a vontade de Deus está sendo revelada aqui, para que nós sejamos um. Você pode ter e deve ter relacionamentos com descrentes. Pode e deve ter. Mas deixa eu dizer uma coisa, você não tem a unidade com o descrente. Essa unidade que a gente está dizendo, não tem. Você vai ver que nas questões centrais vai divergir. Você vai ver que com gente que é tão diferente financeiramente sua aqui na igreja, se assemelha muito mais com alguém lá que você convive. Porque você e as pessoas da igreja estão unidos a Cristo. Você e o mundo não estão debaixo do mesmo Senhor. Eles servem um Senhor e você serve outro. Como eu disse, você tem que se relacionar. Jesus está dizendo, não os tires do mundo. Mas você não é unido a eles. Não há unidade de propósito. O objetivo da vida deles, o objetivo da sua vida são diferentes. Jesus está dizendo, eu estou orando para que eles sejam um, para que o mundo veja, para que o mundo creia. Quando o mundo olha a sua unidade com a igreja, é um testemunho eloquente da evangelização. Se há algum grupo que você é mais leal a ele do que o grupo que é a igreja, você está em pecado. Jesus não orou para que você seja um com o sindicato, com a sua classe profissional. Jesus orou para que você seja um com o corpo dele, que é a igreja. Como eu disse, eu não estou dizendo que você não deva participar de grupos, não há problema nenhum quanto a isso, deve em muitos dos grupos, né? Mas saiba que você não é unido a eles. Aliás, em um momento ou outro, eles vão odiar você. Mas Jesus orou para que você seja protegido e para que você seja unido à igreja. Mas eu quero caminhar com você para a terceira e última lição. Jesus orou pela nossa santificação. Olha o capítulo 17. Proteção, unidade e santidade. Às vezes as pessoas confundem isso aqui. As pessoas acham que para serem unidos, eles não devem estar apegados à verdade. Porque as pessoas até dizem, verdade separa. Exatamente é o oposto. A verdade é o que nos une. Por isso que nós somos unidos. Volta para o verso 17. João 17, verso 17. Vamos juntos? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aí ele vai dizer, assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Aí ele vai dizer, não rogo somente por esse, mas para que eles venham, aqueles que vão crer em mim através da sua palavra, a fim de que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. É necessário que nós sejamos santificados, para que a nossa unidade seja vista. A palavra santificação era usada no contexto de separado. O que era algo santo? Algo que era tirado do uso comum e colocado à parte para ser usado para este fim. Daí no Antigo Testamento tinha várias coisas santas, que outrora era usado para uma coisa, agora separou e vai usar só no tabernáculo. Essa é a ideia que está por detrás da mente de Jesus, dizendo, eles eram do mundo, mas agora eles são santos. Eles são tirados de lá e eles são separados para uma função. Pai, eu oro para que eles sejam santificados, para que eles sejam separados para o uso exclusivo que o Senhor está chamando eles. Serem unidos e serem protegidos pelo Senhor. Qual é o instrumento que vai gerar essa santificação? Olha lá o verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós somos santificados através da palavra do próprio Deus. E quando nós falamos em santificação, a gente tem que fazer uma distinção na santificação posicional, a posição que nós ocupamos, e a santificação progressiva que nós estamos em processo.
Olha lá o verso de número 24. Olha o verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai Santo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Lembra do nome, caráter? Ele está dizendo, eu manifestei, eu mostrei para eles quem o Senhor é, e eles creram no Senhor. Olha agora, e ainda o farei conhecer. Eles já conhecem, mas ele está dizendo, mas ainda os farei conhecer mais. Ele está dizendo de um conhecimento que nos coloca nessa condição de santos posicionados. Conhecemos a Cristo, cremos em Cristo, nós nos tornamos santos porque Cristo se santificou por nós, e nós vamos conhecer cada vez mais do Pai. Quando Cristo sobe aos céus, a obra de nos tornar parecidos com Cristo ainda não estava completa. O que era necessário para que isso acontecesse, está completo na cruz do Calvário. Mas cada dia Ele vai revelando a nós mais de quem o Pai é. E não é assim? Você que tem um pouco mais de tempo de vida cristã, você olha para trás e vê o quanto que você cresceu no seu relacionamento por ter conhecido quem Cristo é. Minha pergunta para você é, o que o seu conhecimento sobre quem Deus é tem impactado na sua diferença em relação a como o mundo vive? Você foi separado, e à medida que você conhece quem Deus é, conhece o que Deus está fazendo com você, você toma plena consciência da sua identidade, mais diferente do mundo você fica. Você se santifica. Este é o nome da santificação. O quanto que você tem se tornado mais parecido com Cristo e menos parecido com o mundo? O quanto que você tem vivido mais unido com seus irmãos de fé? O quanto que você tem conseguido abrir mão de gostos pessoais para que a verdade de Deus que nos une faça com que você cresça em relacionamento com o povo de Deus? Você não deve jamais abrir mão da verdade de Deus para você ter unidade. Isso é um pecado, isso é um ecumenismo que é mentira. Mas biblicamente eu e você sempre somos chamados a abrir mão dos gostos pessoais para que nós tenhamos unidade através da doutrina. E isso aqui às vezes a gente se perde. Às vezes a gente não tem unidade com determinadas pessoas porque a gente acha que aquilo que ela faz não é muito certo. Aí você diz, e qual o mandamento que ela está quebrando? Você diz, não, mas eu acho que não deveria ser. Deus não falou que isso é pecado, mas eu acho que não. Você está colocando a sua opinião como um fator para romper uma unidade. Não faz sentido. É a palavra de Deus que vai dizer o que é essencial, o que é necessário para que nós sejamos um. Isso. Você não vai abrir mão dela, é a verdade, é ela que vai te santificar. E é isso que você encontra nas cartas o tempo todo. Paulo dizendo, você precisa sentar com o gentio e comer com ele, porque aquilo aí não é essencial. E você vê Paulo dizendo, você não pode abrir mão disso e disso e disso. Eu e você somos chamados, irmãos, para pertencer a um rebanho que é maior do que a nossa igreja local. É bom demais pertencer à terceira igreja, maravilha. E fique aqui, não vá para outra também não, está bom demais. Mas o reino de Deus é mais amplo do que a nossa igreja. O reino de Deus é mais amplo do que a nossa igreja. Com isso eu não estou dizendo que o reino de Deus abrange toda igreja que coloca placa de evangelho. Não. Tem muita gente que não está na verdade e aí não tem nada do reino de Deus. Mas o reino de Deus é mais amplo do que a nossa igreja local, mais amplo do que a nossa denominação. Louvado seja Deus por isso.
A minha pergunta é o quanto você tem vivido unido com o povo de Deus. Não estou dizendo de uniformidade, não há uniformidade. O que nos faz unido é a obra de Cristo. Aliás, o maior testemunho que você pode dar ao mundo é exatamente você perdoando pessoas com quem você convive, que ofendeu você, mas porque vocês estão no mesmo corpo de Cristo. O mundo diz: como é que você faz isso? Por que você faz isso? Você não precisa daquele povo. É você dizer: não, eu preciso, eu sou um com eles. Isso que o mundo não entende. O mundo até quer dizer que você pode ter Deus, mas o mundo não entende você vir à igreja aos domingos, você conviver com aquele povo. O mundo não entende, mas esse é um instrumento de evangelização ao mundo. Vamos orar? Oh Deus, obrigado porque o Teu Filho intercedeu pela nossa proteção, intercedeu pela nossa unidade, intercedeu pela nossa santidade. Por isso, oh Deus, no último dia, nós estaremos perfeitos, guardando plenamente a fé que nos foi dada, e estaremos junto com o rebanho que foi formado ao longo de toda a história. Pessoas de culturas, de idiomas tão diferentes, estaremos juntos adorando o mesmo Deus. Que maravilha isso, Deus. Obrigado porque isso só é possível por causa da obra de Cristo. Mas Deus, desafia, quebranta o nosso coração, porque muitas vezes, ó Deus, nós somos tão relapsos com unidade, santidade e preservação, coisas essenciais para o Teu Filho, para nós muitas vezes se torna coisas muito periféricas e nós estamos dispostos a quebrar e a lutar contra. Por isso, Deus, nos desperte a perceber quão sério isto é, e como que esses atributos fazem parte dos atributos da verdadeira igreja do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.